Redação Placar está no ar aqui na TV Placar, com esses dois gênios. Vou tentar lembrar do jornalismo esportivo do Brasil, Luiz Castro, Leandro Miranda. Tudo bem, rapaziada? Tudo ótimo, beleza? Tudo certo. Tô com cara de sono porque vocês estão trabalhando muito ou não estão trabalhando pouco? Muito. Tá trabalhando muito. Filhinho de 1 ano e 10 meses em casa também é assim, né? Já deu mais trabalho, mas ainda tem umas noites mal dormidas. Eu não tenho filho, mas isso aqui é como se fosse um filho, né, Quesada? São 12 filhos por ano, então, que a gente tem que fazer. Eu perguntei em off pra vocês, em off, né? Em off. Esse filho Luizito deu muito trabalho, não? Deu. Essa criança chorou muito, não? Deu muito trabalho, mas também deu muita alegria pra nós, né? Menos do que se esperava, assim, pelo tamanho do personagem. Ele foi bem, né, atencioso, gentil e tal, né? No contato com ele foi surpreendentemente positivo, tranquilo, até por isso a chamada do Ele Não Morde, mas pra conseguir a entrevista que o Klaus Hitchman, nosso colega, conseguiu, não foi fácil não, mas valeu a pena. Olha, parabéns pro Klaus, pra você, Luiz, pra você, Leandro, porque, olha, saber o tamanho desse cara aqui. Esse cara participou de um dos maiores times da história do futebol, né? Aquele trio fantástico com ele, Neymar e um tal de Lionel Messi, né? Lionel que ajudou, deu um empurrãozinho pra ele no Grêmio, empurrãozinho final. Por falar em Lionel. Pois é. Essa capa também histórica, né? Com destaque pra nossa Argentina, Los Hermanos, campeões do mundo. Que prazer que é, né? Você fazer isso daqui e saber que tem um monte de gente lendo. Sim. Indo lá na banca, comprando, enfim. Fale um pouquinho, porque acho que é interessante a gente ver o outro lado, né? Que a gente geralmente não vê. A gente só vê esse produto maravilhoso, mas não faz ideia da emoção que é produzir um documento. Porque isso daqui é um documento, né? Nada mais, nada menos do que um documento histórico aí. Não é fácil, como eu sempre falo, é um trabalho em equipe muito grande, pessoal da arte, diagramação. Você montar uma revista realmente é mais difícil do que acho que a maioria das pessoas imagina. E agora, nesse mês, os próximos aí são mais difíceis ainda, porque requer muita pesquisa, mas as próximas edições do que a gente vai falar hoje já estão disponíveis e são, como você falou, documentos, são itens colecionáveis que as pessoas gostam de ter para consultar. Então, posso também adiantar, né, o assunto do nosso programa. Os guias do Brasileirão e da Libertadores estão disponíveis, estão nas bancas, chegam às bancas nessa próxima semana e o torcedor vai poder acompanhar os dois campeonatos com todas as informações, né, sobre todos os times e o que esperar desses dois campeonatos que a gente vai ter pela frente. Vou falar muito sobre isso, mas eu tenho uma curiosidade. Você nasceu em que ano, Xará? 1988. Obviamente você consumiu num determinado momento a Placar na tua vida. Bastante. Né? E pessoas da sua família, óbvio, que passaram essa cultura. Sim. Luiz, você é de que ano? 89. Vocês são tudo gato, rapaz. A Placar vai fazer uma nova matéria sobre os gatos dos jornalistas. Esses caras estão tudo mentindo. Nasceram em 89. Pô, eu tava entrando saindo da faculdade, entrando na faculdade, os caras estavam lá sendo. Tá de brincadeira, né? Esse 89 aí é estranho mesmo. Mas o meu 88 eu garanto. Eu tô falando porque você vê a emoção de ver todas essas capas, né? Olha quanta história tem cada uma dessas capas. Eu nasci no ano dessa capa aqui, capa 1000 do Pelé, 1989. Essa daí. Essa é a história, que esse ano a gente chega na 1500, edição de junho também vai vir especialíssima. Né? Dá pra antecipar aí alguma coisa? Não, essa a gente tem que manter. Dá um spoilerzinho aí pra ninguém. A 1500 é especial demais pra isso. A gente tá preparando um negócio bem especial. Em junho. Um ano histórico do Brasil aí, né? 1500 é um ano histórico. Mas vamos lá, vamos a esse guia. Vocês fizeram 2 guias, é isso? Do Brasileirão e da Libertadores? Em quanto tempo? Normalmente, num tempo aceitável, quanto tempo leva para fazer 2 edições, o Guia do Brasileirão e o Guia da Libertadores? A grande novidade esse ano é que a gente conseguiu fechar o que a gente faria em 2 meses, a gente fez em 40 dias. Então dá para imaginar o trabalho que deu para fazer, mas deu tudo certo, foi muito legal. Contamos com a colaboração do Rodolfo Rodrigues, que é um colaborador aí histórico da Placar e que nos ajudou muito a levantar os números, os dados, e a gente conseguiu fechar os 2. O Guia da Libertadores a gente já falou na semana passada. Esse é o Guia do Brasileirão, com uma capa um pouco diferente, né? A gente quis, até para não confundir na banca, mudar um pouco o padrão ali, que na da Libertadores tem todos os jogadores e tal. Esse a gente destacou a taça que todos querem levar, a taça que para muitos é até mais difícil de conquistar do que a Libertadores, né? Porque são 38 rodadas. E então, o que era para ser em 2 meses, a gente conseguiu fazer em 40 dias. É a edição de abril e de maio, as 2 já estão disponíveis.
Lembrei do JK aqui, né? 50 em 5, né? Então Isso, é 60 em tipo 40, né? Foi tipo isso. Bom, aí nessa edição, Xará, tem tabela completa, né? Fichas com as fotos dos jogadores. São 360 jogadores, é isso? São. Esquemas de jogo, perfil dos treinadores e os favoritos e as zebras. Né? Isso. Essas fichas é até legal você falar. São Que trabalho, 360 jogadores, dá trabalho, tem que pesquisar, tem que fazer com cuidado, né? Porque revista não é igual à internet, que você errou, puta, entra lá, corrige, né? Não. O papel tá eterno. Tá eterno, tá na banca, não volta mais. E a gente tem que fazer com muito capricho, e esses 360 jogadores são 18 jogadores por clube, né? Todos os 20 clubes da Série A tem ficha de jogadores, são 18 jogadores por ficha. É até bom a gente falar isso, porque tem muito leitor que reclama, né? Pô, vocês não podem escolher só 18, tem que fazer ficha de todo mundo, mas o problema é que não cabe, né? Tem esse pequeno detalhe, não cabe na edição se a gente fizer o elenco inteiro dos 20 times. Então a gente tenta sempre selecionar os 18 mais relevantes ali, né? Uma base titular, alguns reservas mais utilizados. E como o Luiz já falou em algumas vezes, é um pouco de aposta também, né? Porque os times, durante a temporada, eles vão mudando. Tem um cara que entra muito... Reserva muito utilizada agora, que daqui a 2 meses o cara machuca, não entra mais. Então, é uma aposta, mas em linhas gerais a gente costuma acertar aí, né? Selecionar os 18 caras mais relevantes. Olha aí. que trabalho maravilhoso. Explica pra gente como é que foi feito isso daí, Luiz. Isso daí são as fichas, né? Como o Leandro falou, são 18 por time da Série A, e aí nas fichas a gente coloca a posição, a altura, o pé preferido, né? Nome, onde nasceu, data de nascimento, o histórico na competição, né? O mesmo vale pro Guia da Libertadores e no do Brasileiro. Ali é o histórico, no caso do Dudu, né? Você tem ali 10 participações, 3 títulos, tal. Então cada jogador a gente levanta o histórico dele na competição, cartões amarelos também. Então são esses, é isso que tem na ficha. Até legal falar que a gente, nesse processo de tentativa e erro, teve um ano que a gente fez o guia sem as fichas, tentou fazer uma coisa mais visual. Eu vi muita reclamação, nossos leitores amam as fichas e a gente escuta os leitores. A e por cereja isso do bolo, né? as pessoas gostam realmente de consultar, ter Sim. ali aonde o cara nasceu. Às vezes o cara nasceu na sua cidade, então isso é um motivo de orgulho para você ver e tal. Então são esses detalhes que estão aí no nosso guia. Isso é uma tendência mundial, né? Eu, há um ano e pouco, estava viajando pela Europa, eu comprei o guia marca da La Liga. Ficha também, né? Né? Isso é uma coisa mundial, né? De querer a marca ter registrada ficha, né? desses guias é ter as fichinhas dos Dá mais jogadores. trabalho, óbvio, né? E com foto, bom dizer, porque muita gente reclama, fala assim, porque antes, não sei o que, nem todos os guias da Placar tinham fotos, e isso é outra questão. O nosso pega de décadas anteriores aí. Tinha uns que não tinham foto, e isso é uma coisa que às vezes a gente troca jogador de última hora. O Leandro vai falar um caso com ele que foi curioso, mas aí a gente tem que trocar todo o conteúdo, tem que lembrar de trocar foto para não cometer erro. Então são esses cuidados que a gente está falando. Vamos trazer um negócio até para aproveitar isso daí, porque assim, qual é o momento de se lançar o guia? Porque você não pode lançar muito lá na frente, mas também não consegue lançar muito atrás, porque... Por exemplo, o Arthur. Exatamente. Como é que foi o processo do Arthur saindo do Bragantino e indo pro Palmeiras? O Arthur foi curioso porque... Já estava pronto o Arthur no Bragantino. Não, ele era o destaque do Bragantino. Né? Simplesmente ele era o craque do Bragantino. Tava na capa. Na página do Bragantino tinha a fotaça do Arthur lá, o texto falando dele. Pô, Arthur, não estraga o nosso negócio, Arthur. Rapaziada com trabalho, você vai deixar o Bragantino... Falta de consideração com o profissional, isso é impressionante. Mas aí tava lá o Arthur lá na capa e tal, e aí aquele vai não vai com o Palmeiras fazendo proposta, o Bragantino recusando, e a gente, cara, o Arthur vai sair, hein? A gente vai ter que mudar isso aí. Então, antes mesmo, pra não ficar tudo de última hora, aquela correria maluca, já uma semaninha antes de ser fechado, a gente tirou o Arthur do Bragantino. Colocamos o Matheus Fernandes como destaque, um outro jogador que a gente escolheu importante do clube, ficou lá como destaque o Matheus Fernandes, tiramos todas as referências ao Arthur do texto do Bragantino, beleza. Mas e aí, a gente já coloca ele no Palmeiras? Porque vai que ele não vai pro Palmeiras. Então ele ficou uma semana fora do guia, assim, basicamente não existiu o Arthur no guia, nem no Bragantino, nem no Palmeiras. E no dia do fechamento, né, no dia do fechamento da revista, o Palmeiras oficializou, a gente tinha a informação também que ia mesmo acontecer a transferência e tal. E aí a gente deu tempo de colocar a ficha do Arthur no Palmeiras, ele foi transferido, né?
passou por uma transferência aqui do Bragantino para o Palmeiras no fechamento da janela aqui da revista, e ele tá nas fichas do Palmeiras. Aquele processo, faz uma montagem dele com a camisa do Palmeiras, porque ainda não tinha foto, toda essa questão. Tinha de 2018, né? Aliás, é engraçado também esse negócio que você falou de curiosidades das fichas, que quando eu tava fazendo as fichas do Bragantino, a gente coloca o número de títulos de cada jogador, né? E o Arthur é bicampeão brasileiro, sabia? Pelo Palmeiras. 2016 e 2018. Né? Ele atuou em um outro jogo, né? Em 2016 ele era... Acho que ele tinha 18 anos, se não me engano. Ele era um jogador da base ainda. Ele não era nem parte do elenco profissional, mas ele atuou em alguns jogos da reta final ali. Então ele tem a medalha de campeão. E em 2018 ele também jogou alguns jogos. Ele foi... Até a torcida do Palmeiras tem gente que fala que ele foi pouco aproveitado essa época e tal. Ele jogou alguns jogos. Ele teve uma participação muito pequena, mas ele é bicampeão brasileiro pelo Palmeiras. E é a discussão, né? Por que ele saiu por um valor e agora o Palmeiras gastou mais, né? E a gente teve o cuidado de esperar ele estar realmente oficializado no Palmeiras, porque já aconteceu em outros guias de a gente apostar que o jogador, até tem o caso histórico do Anelka no Atlético, ele chegou a entrar no guia porque estava tudo certo no dia, apostaram que dava, tinha e depois fotinho dele, né? Tinha fotinho dele, e isso é uma gafe assim que ficou, mas são ossos do ofício. No caso, a gente aprende também dos erros e agora teve cautela a mais, enfim. Mas deu tudo certo com o Arthur. Boa passagem do Anelka no Galo. Wagner Love com a camisa do Corinthians a primeira vez que não deu certo. Então, essa eu não sei se entrou no guia, eu tava mas... lá, eu vi, tava na camisa Love. Foi lá no Shopping West Plaza. Drogba entrou, não? Não, né? Então, tem Drogba, tem casos aí Balotelli no Flamengo. Tá aí, a Fiel quer mais, Yuri Alberto, o nome aí do Corinthians pra temporada. A gente até conversou bastante sobre isso, sobre os destaques que a gente ia escolher. No caso do Corinthians, que está também na Libertadores, então a gente intercalou não repetir, né? No caso, colocou o Renato Augusto como destaque para a Libertadores e o Yuri Alberto para o Brasileiro. Aí você vê, né, como que tá a configuração, tem ali o histórico, fundação, tal, os uniformes do time, que também, outra coisa que a gente esperou até o último momento, tem time que o Atlético Paranaense, se eu não me engano, mudou de camisa no fechamento do guia, a gente conseguiu trocar, que o segundo uniforme é azul agora, então essa é a carinha do guia. Tem também, de um lado, essa apresentação, do outro as fichas, essa é do Atlético Mineiro, então tá aí bonito tem isso daí, o esquema tático embaixo, tudo mais, então é claro que, como a gente falou, vai ter coisa que vai mudar ao longo do campeonato. O treinador às vezes não sabe ainda o esquema que vai usar, mas tem a gente usa que já estão mais estabilizados. O Palmeiras, por exemplo, é um time que já tem mais ou menos um 11 titular mais ou menos fixo, né? E tem time que vai mudar, né? Tem de técnico novo, tá contratando. O Flamengo com o VP não nos xinguem, tá? Porque com o VP, você viu que o VP fez aí nos últimos jogos. O Flamengo é difícil, porque cada time é uma escalação, cada jogo é uma escalação, né? Eu acho que nos últimos guias não deve ter tido nenhum que quem começou o guia como treinador do Flamengo terminou, né? Porque nos últimos anos trocou em todos, né? Mas aí a culpa não é nossa. Ganha troca até quando ganha. E aí, um outro item também que é indispensável, nossos leitores não vivem sem isso, que é a tabela completa para isso é a história da placar, né? Você pega a placar antiga, tem... E é legal, é curioso que o pessoal ainda é bem apegado a esse negócio do papel, de anotar o resultado, né? Mesmo nesse mundo digital aí que a gente vive. Muita gente exige, né, essa parte da tabela com os espacinhos para serem preenchidos com o placar ali. Como o Leandro falou, é uma matemática que a gente tem que calcular o número de páginas, o que entra, o que sai, mas a tabela é outra que a gente não pode mexer. Exato. Nossos leitores amam e não abrem mão disso. E tem também da Série B, né, que aí é uma versão um pouco reduzida ali, não tem o campinho e tal, por esse motivo que eu estava explicando, mas a gente tem os 20 times da Série B. Tem as informações dos 20 times também. Depois de uma Série B super pesada no passado, né? Acho que foi a mais pesada de todos os tempos, com Cruzeiro, com Grêmio, Vasco. Essa Série B não tem esses times, esses gigantes, tantos gigantes do futebol brasileiro como ano passado, mas também está bem interessante. Promete ser bem disputada. A gente brinca até que é uma Série B raiz. Voltou a ser uma Série B, assim, daquelas clássicas que a gente até teve muita dificuldade, porque a gente coloca os palpites, né, de quem sobe, quem briga para não cair e tal, não tá tão claro como no ano passado, em que não teve zebra, né? Os grandes voltaram. O texto tá lá, Bolívia Querida, né? Uma homenagem. O centenário do Sampaio Corrêa esse ano, por isso que eles bateram na trave ano passado, quase subiram. E o brasileiro Poveda, que jogou no Sampaio, agora tá no Bolívia, que visitou o Palmeiras. Tá numa subida da Libertadores. Como
como destaque do Bolívar, Sim. inclusive. E é legal esse negócio dos palpites também, que a gente meio que junta todo mundo e pensa, pô, e aí, a gente vai colocar o quê aqui? Candidato ao título, Libertadores, né? A gente acabou fechando do Santos, não fique bravo com a gente, mas esse ano a gente, em consenso, colocou que ele briga para não cair. Briga para não cair. Isso também pode ser que não aconteça. Por isso que o futebol é fascinante nesse ponto. Não, Luiz, Leandro, para vocês encerrarem aí o nosso Redação Placar de hoje e já dando um toque para... Quando é que chegam as duas revistas? As duas... o nosso programa vai ao ar no sábado, então já a revista da Libertadores já deve estar nas bancas, ela chega na sexta-feira. Primeira Libertadores, e na outra semana, na outra sexta, chega do Brasileiro, mas as duas já estão disponíveis nas nossas plataformas digitais também. Ganhar as minhas duas, amigo. Tá na hora. Tá tudo bonitinho. Chegou a hora. Lá em casa tem espaço só com a placar. Isso aí. Tá bom, Luiz. Valeu, Luiz. Parabéns. Obrigado. Valeu, cara. Xará. Valeu, Leandro. Valeu. É isso aí. Redação Placar contando os bastidores, né, de como se produz uma obra-prima como essa daqui. Se deliciem com os guias da Libertadores e do Campeonato Brasileiro. Pra falar a verdade, eu já vi as duas, tá? Pô, também se eu aqui dentro não puder ver as duas, qual é a graça? Que vantagem, né? Eu posso dizer pra vocês, comprem que vocês não vão se arrepender. Valeu, Luizão. Valeu, Xará. Até o próximo Redação Placar. Tchau.